tem algo aqui que ele fala, aí pronto, para fazer uma crítica Página. ao Ratzinger, que eu não sei se vai ser exatamente... Deixa eu ver. 73, mas ele menciona isso depois também. Algo que eu percebi que é uma conclusão comum, e aí isso não está numa página específica, algo que é uma conclusão comum é que, de alguma forma, tanto a razão como a religião deveriam se rever, né? Inclusive o Habermas tem um capítulo aqui em que Eu acho que ele deu o braço a torcer só por fim retórico aqui, ó. Então, pois é. Eu acho que talvez dê Eu também não dá pra gostei. gente. Dá pra gente entender isso num certo sentido pelo exemplo que ele dá, mas eu acho que dizer isso assim é um pouco precipitado. Ele Eu vou fala de explicar por quê. terrorismo também, né? Sim, é exatamente isso. Mas antes disso, só ver aqui que o. Cadê? Aqui, o Habermas, o título do capítulo 4 do Habermas é Secularização como processo de aprendizagem duplo e complementar. Né? Então, os dois lados tá? têm a... Não, é o título do 4 do Tá. Habermas. Secularização como processo de aprendizagem dupla e complementar. Então, como que os dois lados aprendem aí. Né? De fato, acho que a razão aprende com a fé aprende com a razão com certeza, como a gente acabou de dizer aqui, né? Mas... o que o Ratzinger fala antes de meio que assumir isso? Porra, 30 segundos, cara. Enfim, voltando à linha de raciocínio, eu falei que eu tenho certeza de que um lado tem que sempre aprender com o outro, né? Até porque a gente constantemente aqui exalta Santo Tomás de Aquino, que foi o cara que conciliou isso de uma maneira excelente, né? Mas a gente tem de tomar... Eu travei? Tá. Sim. Travou. Bom, Fala de São novo Tomás de pra... Aquino fez isso de maneira excelente, os dois lados têm muito que aprender um com o outro, etc, lindo, maravilhoso. Mas a gente tem que tomar cuidado com o sentido que a gente emprega a esse aprendizado, né, a essa dependência. Porque, bem, a gente não pode negar algumas coisas da fé em nome da razão, né, em nome de uma aparente razão, né, porque no final as coisas vão se conciliar, mas a gente tem que tomar alguns cuidados. E ele comenta aqui, como argumento para que haja esse duplo aprendizado, a questão do terrorismo, né? Que ele coloca como fanatismo religioso, que teria sua expressão no terrorismo, entre outras coisas. Né? Ele fala aqui, né? Se o terrorismo se nutre também do fanatismo religioso, e o fato é esse, ainda podemos afirmar que a religião é um poder curador e salvador? Não seria ela antes um poder arcaico? Daí é óbvio que ele não defende isso, mas ele está se colocando a pergunta, né? Não seria antes ele um poder arcaico e perigoso que constrói falsos universalismos, engendrando intolerância e o terror? Não seria o caso de colocar a religião sobre a tutela da razão, restringindo cuidadosamente a sua atuação? Né? E quem poderia fazer isso? Né? Ele começa a fazer algumas perguntas, mas focando nessa questão aqui, né? Será que a razão deveria deveria limitar a atuação da religião nesse sentido, né? Porque parece que o terrorismo é um tipo de fanatismo religioso, né? No sentido que a gente coloca de radical, por exemplo, né? Radical hoje em dia é uma coisa meio ruim, né? Tipo, o religioso radical. Mas a noção de radical, né, na verdade, é aquele que vai até a raiz, né? O rad é a raiz. Né? Isso até em biologia tem muitas... Interessante. Em biologia Raiz. tem isso direto, né? Rad é raiz. É quando a gente fala do corpo humano, né? Esse prefixo rad, se não me engano, se refere à medula também, que é exatamente aquilo que está no centro, aquilo que sustenta. Então, algo radical é algo que leva aquela coisa para a raiz, né? Tipo, busca sempre nutrir-se da raiz e tem os seus fundamentos firmes. Né? Essa é a noção de radical, que a princípio é uma coisa boa. Só que hoje em dia é usado, acredito, de uma maneira errada para se referir a essas pessoas. Porque, pensa o seguinte, radicalismo religioso é um problema. Tá, mas calma aí. O que é radicalismo? Se radical é se ater aos fundamentos, né, buscar sempre estar em contato com as raízes, o radical religioso não é o cara que tá explodindo prédio. O cara que é religioso não é o pastor, enfim, tem esse estereótipo brasileiro, né? O pastor que rouba e que tem vários escândalos sexuais, né? Enfim, que está sempre atuando na política, favorecendo a própria igreja e tudo mais. Tipo, esse cara não é radical religioso. Tipo, esse cara é um cara que se despregou dos fundamentos da religião. Né? Eu conheço pouco do islamismo, mas eu não acho que aquilo dali que acontece, que a gente critica como radicalismo religioso islâmico, como radicalismo islâmico, seja uma consequência necessária, seja um corolário do islamismo. Eu acho que não, porque eu conheço islâmicos que já comentaram algo do tipo. Mas voltando para o cristianismo, o que é o radical cristão?
Radical cristão é o São Francisco de Assis, é São Tomás de Aquino, Santa Catarina de Sena, Santa Teresa de Ávila. Esses são radicais religiosos, no sentido próprio etimológico do termo. Né? Aí acaba havendo essa confusão semântica da gente virar e falar que o pastor que rouba e que etc, e que fica fazendo pregação dizendo que tem de matar um Esse é homossexual, o por exemplo. anti-radical, né? Ele é o anti-herói. Sim, esse cara não tem nada de radical. Ser radical é bom. Todo mundo tinha de ser radical. É. Essa que é a parada. E aí ele coloca aqui, né, tipo, então me parece que dizer que por causa desses caras a religião tem a aprender com a razão tá muito errado, porque a própria religião dá conta desse problema. Falta religião, tá ligado? Falta religião. Eu não estou dizendo que a gente isso justifica impor nada, enfim, acho que eu deixei tudo bem claro aqui. Né? Mas essa questão, né? Acho que nesse sentido do terrorismo, acho que a razão não tem nada para contribuir no sentido que eu acabei de dizer para a religião, porque a própria religião já dá conta desse problema. Né? E basicamente esse foi o raciocínio que eu tracei a partir disso. Mas como solucionar isso que você disse, por exemplo, levando, pelo amor de Deus, tá? Eu não estou criticando religiões aqui. À vontade. Mas, por exemplo, pega a Sharia. Sejamos radicais com fundamento na Sharia. E aí, a razão não ajuda? Não, eu não sei como funciona. É porque Sharia é um nome meio genérico para lei islâmica. Tipo, tem partes da Sharia que são meio polêmicas e tem grupos que não... que discordam disso. É porque entra num ponto do islamismo que eu não sou capaz de discutir, entendeu? Mas, tipo, eu também não sou grande especialista. Então, tipo, eu não vou falar do islamismo sendo que, sei lá, não é assim, né? Tanto que os xiitas, né, que é a galera que a gente vê fazendo esse tipo de coisa, são a minoria. E disso eu tenho certeza. Eles são realmente a minoria. Tipo, é escasso mesmo. Né? E que são os mais violentos. Né? Não sei se são mais radicais porque eu não conheço o fundamento, eu não conheço a raiz, então não tem como dizer qual é mais radical. Mas, sei lá, eu olho pro cristianismo e eu vejo isso, né? Radical cristão toda pra religião mim é santo. abraâmica que leia o Velho Testamento seco vai ser, digamos, radical, né? A mulher adúltera será apedrejada. Não, mas é porque Jesus veio e revogou várias dessas paradas. A parte jurídica é interessante, Sim, e o islamismo aceita Jesus Cristo como um profeta. Ele consta da... Então ele bebe um pouquinho de algo de Jesus também. Então, essa que é a parada, né? Eu não sei se o fundamento deles tem algo efetivamente ruim, né? Aí a gente precisaria fazer um estudo de nível religioso, uma metalinguagem aí das religiões abraâmicas para conseguir cravar com mais segurança isso que a gente está especulando aqui. Por isso que eu até falo aqui, pode até ser que eu esteja errado, né? Porque, bem, você falou aí do islamismo, né? Certamente vão ter religiões mais também. Tipo, certamente satanismo. Sim. Pronto, é pra prender satânico mesmo, foda-se, eu não quero saber. Mas, falando religioso no sentido ocidental do termo, com que a gente está habituado, eu acho que não faz muito sentido achar que isso são problemas de excesso de religião. Para mim, a religião não tem excesso. Nesse sentido, enfim. Vejam o contexto aí.